Olá, hoje eu vou fazer uma resolução de problema com vocês. E o problema que a gente vai resolver hoje usando programação dinâmica é o Love Lupus. Esse é um problema que eu tive que fazer durante o tempo que eu estava passando pelo avançado, no semestre de 2025.2. E eu acho que é um problema que ilustra muito bem como você pode se aproximar de diversos problemas que são resolvíveis com programação dinâmica. Você tem um tempinho aí para pausar o vídeo e ler o problema, se você quiser ver em mais detalhe. Nós temos duas linhas de bebidas indexadas e cada linha tem o mesmo número de bebidas e cada bebida tem um certo valor. A gente quer descobrir qual a melhor forma de consumir todas essas bebidas, na verdade não todas as bebidas, consumir as bebidas seguindo algumas regras e ganhando o maior valor possível. A gente pode começar por qualquer bebida. Assim que uma bebida for escolhida, só é possível escolher uma bebida que esteja na linha contrária. Ou seja, se eu escolher qualquer bebida da linha de cima, eu só posso escolher agora uma bebida da linha de baixo. E além disso, eu só posso escolher as bebidas da esquerda para a direita. Ou seja, se eu escolhi uma bebida no índice I, eu só posso escolher uma outra bebida em um índice J que seja maior do que I, estritamente maior. Ou seja, se eu comecei pela bebida de índice 1 de cima, eu só posso ir para os índices 2 de baixo até o N de baixo. Nenhum outro é possível. Se eu tô aqui no índice 2 de baixo, eu não posso escolher nenhum anterior, nenhum de cima, e nenhum de baixo, desculpa. Nem o logo acima dele. Então só posso escolher dos índices 3 a N de cima, nesse caso aqui. Aqui tem alguns exemplos de caso de teste. E vamos pegar esse aqui para nós analisarmos esse problema. A gente consegue ver aqui, temos essas bolinhas, são o valor, o score de cada bebida, e aqui nós temos os índices delas. E a gente vai fazer algumas observações sobre como é a natureza desse problema. Primeiro, a gente está vendo aqui que a gente tem algo meio zigue-zague, meio um caminho entre as bebidas, onde a gente vai somando o valor delas. Se você prestar atenção aqui, a soma desses valores esclarecidos, eles vão ser o output desse caso de teste. Então, a gente pode pensar na resolução desse problema como o melhor caminho entre as bebidas. O caminho onde eu vou conseguir uma maior soma de scores. Ok. Ele sempre vai ser dessa forma, em zigue-zague. A gente tem um exemplo aqui que não. Eu posso pegar, nesse caso de teste aqui, eu posso ir do índice 1 e pular direto para o índice 3, ignorando a segunda coluna. Ok. Então, o que a gente pode ver sobre esse problema? Primeiro, a gente com certeza vai querer começar da primeira coluna. Algo importante do problema é que os valores, eles são positivos. Aqui, ó, eles vão de 1 até 10 a nona. Então, nunca escolher uma bebida vai me trazer prejuízo. Se por acaso, vamos dizer por absurdo que existiria uma solução onde eu não começo pelo início, ou seja, ela começa por uma bebida num índice maior que. Só que eu posso então olhar para a coluna contrária dessa bebida, pegar do meu índice 1 e fazer um caminho até ela. E isso com certeza não vai me dar uma solução pior, porque não pode ser negativo. Na verdade, vai me dar uma solução melhor porque é positivo, é estritamente maior que zero. Então, essa não seria uma solução ótima, uma solução que não começa. Então, eu sempre vou começar da primeira coluna e eu também sempre vou ir para última coluna. Eu tenho que terminar aqui, porque, novamente, para absurdo, vamos dizer que existe um caso desse problema com uma solução ótima que acaba no índice que não é o último, só que eu posso simplesmente pegar a última bebida da linha contrária e isso vai me dar uma solução melhor. Então, com certeza eu vou começar da primeira linha, coluna, e terminar na última coluna. Agora, a gente vai ter que de alguma forma examinar como a gente pode achar esse melhor caminho entre a primeira coluna e a última coluna. Bom, a gente pode pensar em fazer todos os caminhos realmente. A gente vai começar fazendo uma escolha entre a primeira linha ou a segunda linha, porque nós vamos ter que começar ou do índice 1 de cima ou do índice 1 de baixo, e a partir disso ir checando qual é o melhor caminho a partir dali. Um índice, especialmente se a gente olha uma bebida, a gente não precisa mais considerar nada que veio antes e nem o que está estritamente abaixo. A gente só precisa considerar os índices posteriores
da linha contrária. Então, se eu escolher a minha bebida da índice 1 da linha de cima, então eu só preciso agora considerar qual é a melhor escolha nessa nova matriz, vamos dizer assim. Essa forma uma matriz com um tamanho n por 2, basicamente. Mas enfim, a gente pode agora. Não é uma escolha similar que a gente tinha anteriormente, porque aqui a gente podia escolher entre colunas. Aqui a gente vai ter que escolher entre. Aqui a gente escolhe entre linhas. Aqui a gente vai ter que escolher entre colunas agora. Eu vou escolher entre o 8, o 1, o 4 e o 5, mas não apenas os valores individuais deles. Quando eu vou fazer a ponderação de qual eu vou escolher, eu vou considerar os caminhos a partir deles. Então, assim que eu chego no 8, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou ter que considerar agora o melhor caminho deles seria indo pro 5, pro 7 ou pro 3. Eu escolhi isso aqui, na verdade, percebe que a gente só está refazendo os mesmos passos. Quando eu estou no 5, eu vou olhar se o meu melhor caminho é no 4 ou no 5. Então, a gente pode tentar definir isso de uma certa forma recursiva. Eu escolho o meu nó inicial, aí a partir dele eu vou fazendo várias escolhas e tentando considerar qual é a melhor, e cada uma dessas escolhas vai me levar a outras escolhas, que têm a mesma natureza da forma como eu vou fazendo elas. Quando eu chegar no código, eu acho que vai ficar um pouquinho mais simples, mas antes de eu ir para lá, tem mais uma coisa. E essa forma, a cada escolha que eu faço, eu vou considerando outras novas escolhas para todos os itens após a bebida que eu tô agora. Isso pode acabar, mas quando a gente tenta, então isso aqui certamente não iria passar. Uma última observação que a gente pode fazer aqui é que se eu for considerar qualquer índice, tipo, eu escolhi uma bebida e considerar qualquer índice que seja a partir do segundo, depois do segundo que está à frente de mim, no caso, se eu considerar qualquer índice depois do 3, eu na verdade não preciso considerar ele. Se eu escolher, por exemplo, a gente sabe que o 9 ele vai fazer parte do nosso melhor caminho, porque é a resposta que já está dada, e o 4 também. Mas nunca, não importa qual o valor do 4, eu pularia essas duas colunas. Em nenhum caso onde meu melhor caminho, ele inclui um elemento na linha contrária a 3 colunas de mim, eu vou escolher apenas ele. Porque se eu vou ter que fazer isso aqui, sempre vai valer mais a pena eu fazer isso aqui, na verdade. Eu escolher o meu primeiro à frente de mim, e então o meu segundo à frente de mim na mesma linha, e aí eu chego aqui. E isso vai se repetindo. Eu consigo alcançar qualquer um desses aqui, escolhendo opções por aqui. Se eu quiser, por exemplo, essa, esse elemento, essa bebida, eu só preciso vir para aqui e para aqui, ou, ou aqui e aqui. Então, eu nunca vou precisar considerar 3 índices depois de mim. Então, ok, com isso a gente já tem algo um pouquinho melhor. Apesar de que, se você estiver um pouquinho mais ligado, eu acho que você já deve ter percebido que ainda não vai ser o suficiente para a complexidade. Mas por enquanto, vamos tentar implementar isso. Essa é a primeira etapa para a gente realmente chegar a uma solução efetiva em programação dinâmica. Vamos começar então pegando nosso N. Vamos criar dois vetores, eu vou chamar de high e low, para a linha de cima e a linha de baixo. E, na verdade, eles vão ter que ser globais, como a gente vai tentar fazer algo recursivo. Vamos deixar aqui. Aqui a gente dá um resize neles. Bom, resize. Ok. A gente vai, então, agora popular esses vetores com o valor da entrada. 0, n. E a gente vai botar 100. Aí, perfeito. E aí, depois, o que é que a gente vai fazer? Como a gente vai ter uma chamada de função, o que a gente vai fazer pela main vai acabar aqui. A gente vai só retornar o maior valor entre a nossa primeira escolha. Lembra que a gente primeiro escolhe entre a linha de cima e a linha de baixo? Então a gente vai fazer isso. Vamos começar do índice 0 e eu vou dizer que eu vou ir para cima. Opa, desculpa. Eu vou fazer uma chamada de função. Vou chamar de love função.
E eu vou considerar se a minha melhor escolha é ir do índice zero para cima ou ir do índice zero para baixo. Ok. Vamos então implementar essa função aqui. Ela vai retornar um número, que é a nossa resposta, vai receber o nosso índice atual e ela vai receber alguma forma da gente saber se a gente está em cima ou embaixo. Na verdade, faz até mais sentido que seja um booleano. Eu vou dizer que o nome dele é isUp, quer dizer, estamos em cima ou estamos embaixo. Então, a gente vai começar a pensar, ok, quando a gente tem uma função recursiva, é algo similar à indução. A gente tem que ter algum caso base, um caso de parada. Nosso caso de parada vai ser quando eu percorri todo esse caminho e depois de um tempo eu fui e cheguei num índice fora do meu vetor. Então, se if o meu i for maior ou igual ao tamanho do meu vetor, lembrando que é zero indexado, então tem que ser maior ou igual, a gente retorna zero, que é um valor menor do que qualquer elemento que pode estar nesse vetor. Isso aqui já é seguro pra gente. E acaba que não altera depois nenhuma soma que a gente fizer. Ok. Aí agora a gente, como a gente sabe que a gente não está no nosso caso base, a gente vai fazer o quê? A gente vai checar se a gente está em cima, na linha de cima, e a gente vai retornar. A gente vai simplesmente fazer o cálculo do número que está na linha de cima nesse índice, porque a gente fez essa escolha. Assim que a gente chamou essa função no índice i, a gente acabou de escolher o índice i como o que ele vai ser usado no caminho dessa execução. Mas o melhor caminho, ou seja, o maior entre a chamada para mais um false, porque o isUp, vou até botar not isUp para ficar mais simples, e do i mais 2, que é o segundo índice, também not isUp. Se não, a gente não for olhar para cima, a gente vai olhar para baixo. Turn low no i mais o máximo entre o love de mais um not isUp e o love de mais 2 not isUp também. E eu acho que é isso. Então vamos tentar submeter. Bom, como eu falei antes, isso aqui não é uma solução ótima para esse problema. O Judy está meio bugado, mas deu para ver o vermelhinho ali. Possivelmente pode ter sido erro de compilação também, mas já adiantando. Essa solução não é ótima porque a gente pode acabar fazendo muita recalculação. Por exemplo, se quando eu faço essa escolha do 9, eu posso vir aqui então fazer a escolha do 1 em um certo momento. Aí eu vou e faço o cálculo entre o melhor caminho na chamada para o 1. Só que, se quando eu vou fazer o cálculo para o 5, eu também vou usar isso. Quando eu vier para cá e para cá, eu vou chegar novamente nesse mesmo caso. E ele deveria me retornar a exata mesma coisa. Então, o que acontece aqui é que eu estou fazendo um retrabalho. A gente pode tentar mudar isso criando alguma forma de memorização. Vamos fazer aqui no ponto resize n. Hum, Bom, a gente vai precisar de duas, uma para cada lista. Bom, vou botar na outra linha. Memo low.resize n. Ok. Isso aqui vai nos ajudar para essa chamada, porque ela vai guardar os valores que vão estar aqui. Eu vou dar um resize colocando -1, que é um valor que certamente não vai estar como um valor possível de a gente somar. E aí aqui, ao invés de eu checar inicialmente a nossa caso base, eu vou checar se, primeiro, se a gente estiver falando de momento que a gente está olhando para cima, eu vou olhar se o meu memo high na posição i é maior ou igual a zero. Certo? Ok, estávamos aqui, a gente vai checar se o memo high ele já foi calculado, ou seja, ele é maior ou igual a zero, ele não é -1, porque a gente deixou eles -1 no padrão, porque eles vão ser alterados assim que a gente fizer essa recalculação. Mas caso já tenha sido feito esse cálculo, a gente vai então retornar memHigh na posição que já foi calculada. Agora, se não, e o memlow, no caso, se não aqui, se a gente não está olhando para cima, a gente está olhando para baixo, e o memlow nesse índice é maior ou igual a zero, a gente vai retornar memlow desse índice. Perfeito.
Aí agora aqui, ao invés de a gente simplesmente retornar zero, eu vou dizer que o memo, tanto o memo low quanto o memo high, só por simplificação, e ah, high.size é igual a zero e o high.size também igual a zero. Tá aqui só low para ficar mais, ok? Então a gente vai retornar zero normalmente. Agora, ao invés de nós simplesmente retornarmos aqui, a gente vai dizer que aqui a gente vai ter o memo high, porque a gente está noisup verdadeiro. O índice é igual ao high de i, mas isso aqui normalmente. Então a gente retorna esse valor. Aí, de mesma coisa para o de baixo. Memo low de i é igual a isso aqui. Retornamos o memo low de i, ok? Tem, faltando isso aqui. Agora, com isso, a gente fez uma solução memoizada para esse problema. Vamos só checar aqui se não está faltando nada, parece que tá tudo certo. Ok, vamos submeter. Tinha dado erro de compilação. Talvez acabe dando de novo, mas aí isso. Ok, vou pausar e checar rapidamente onde é que tá o erro. Ok, continuando, o problema era que aqui eu escrevi dois L's em bool ao invés de dois Os. E aqui tava true, tava up down ao invés de true e false. Vou até colocar aqui um underline. Vamos ver se agora vai. Deu a resposta errada. Espera aí um momento. Além disso, tinha um pequeno erro que era no tamanho que eu tinha definido para o meu memo high e para o meu low, porque a gente está fazendo mais um e mais dois, então em um certo momento a gente vai precisar que ele seja um pouquinho maior. Então vamos submeter agora. Como você viu aqui, eu já tinha submetido antes pela precaução também. Ok, foi aceito. Essa é a nossa solução recursiva memoizada. E também nós podemos fazer de uma forma tabelizada, que eu considero que é até mais simples. Vamos simplesmente considerar agora apenas isso aqui. Aqui, perfeito. Aí, vamos apagar o que nós temos aqui, para a gente começar do zero, realmente. Aqui um vetor de tamanho n, outro de tamanho n. Não vamos usar memorização. E essas coisas são desnecessárias. Ok. Agora, como a gente na recursão a gente parava assim que ia para o final, então agora a gente vai começar do final e ir para cima. A gente vai começar da última e da penúltima coluna. Então, sempre que for maior que um tamanho, a gente vai pegar o penúltimo e somar com o nosso anterior. Porque se a gente, como a gente tinha falado antes, se a gente considerar que a gente tinha apenas dois índices, a gente tem que começar da primeira coluna e terminar na última. Como a gente só tem duas, a única forma da gente fazer isso aqui é assim ou assim. Então, no caso de n ser maior que um, é isso que nós vamos fazer. A gente pode já usar até mesmo os próprios vetores para armazenar essas somas. Então, vamos pensar assim. Se o tamanho for maior que um para nós nossos vetores, então a gente pode considerar já qual o maior valor a partir daqui, da penúltima coluna. Então, vamos fazer isso. A gente vai. Esse vai ser nosso caso base ainda. Eu vou explicar depois porque para a gente poder facilitar. O high de n-2 vai ser igual ao high. Vai ser mais igual, na verdade, porque a gente vai incluir ele ao high de o low, na verdade, de n-1. Ou seja, pronto, consertei aqui. Isso é porque nós estamos olhando para os índices da frente, que é o nosso final, é a nossa parte já calculada, nossa base da indução, de certa forma, a base dessa tabelização. E agora é basicamente isso. A gente, ao invés de fazer uma chamada aqui, a gente vai pegar o maior entre o high na primeira linha e o low na segunda. Isso aqui, em tese, deveria nos dar uma resposta. Deixa eu dar uma olhada. É o i, copiou pra cá, ok.
Vamos ver. Erro de compilação. Só um momento novamente. Eram basicamente dois erros, que aqui eu tinha botado mais mais, ao invés de menos menos, a gente está indo de trás para frente na lista. Isso é importante para se ter em consideração, porque muitas vezes seus problemas eles vão ser algo do tipo que você vai resolvendo de trás para frente, justamente pela própria ordenação, onde você começa em uma forma intuitiva do primeiro índice vai indo até o último, só que faz mais sentido você resolver indo do último até o primeiro, porque você tem casos menores. Mas enfim, era isso, e o fato de que tinha um parênteses ao invés de chaves aqui. Vamos agora tentar novamente. Aqui, foi aceito. Agora nós temos essas duas soluções, tanto memoizada quanto tabularizada. Eu pessoalmente prefiro essa aqui, mas ambas funcionam, como vocês puderam ver, ambas têm a mesma complexidade, que nesse caso é n. E é isso, essa foi a resolução do problema, espero que vocês tenham conseguido entender.